Bom dia a todos. Eu vou iniciar a aula já passando para vocês o nosso calendário, né? Como é que vão ficar as datas das avaliações. Se vocês quiserem anotar aí, de qualquer forma vai ficar gravado aqui, né? Mas se vocês quiserem anotar, então vamos lá. A nossa parcial 1 vai acontecer no dia 16 de setembro. É uma atividade em sala, em grupo, vai ser realizada no horário da aula, tá? Bom dia, Isabela. Bom dia. A nossa oficial 1. Eu estou passando as datas aqui, viu, Isabela? De qualquer forma, está ficando gravada e depois eu te mando no zap para você repassar para os seus colegas, beleza? Tá ok, tá ok. A nossa oficial 1, dia 7 de outubro. A nossa parcial 2, dia 4 de novembro. E a oficial 2, dia 2 de dezembro. Então, repetindo rapidamente, parcial 1, 16 de setembro, oficial 1, 7 de outubro, parcial 2, 4 de novembro e oficial 2, 2 de dezembro, tá ok? Então, já as datas, é bom, eu gosto de sempre começar com essas datas aqui para passar para vocês, para todo mundo já ir se planejando, tá ok? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luiz Godinho, tá? Eu sou professor de vocês nesse semestre da disciplina de marketing estratégico. Essa disciplina, como eu já estava, né, conversando aqui com o Luz, é uma disciplina que ela vai fazer uma condensação do que vocês já viram durante o curso. Então, eu falo aqui um pouco de pesquisa, vocês estão vendo pesquisa mercadológica agora, então essas duas, três primeiras aulas vai conflitar um pouquinho com essa disciplina de pesquisa mercadológica, mas não tem problema, tá? Porque a ideia é essa mesmo, que eu preciso fazer essa introdução. E depois nós vamos trabalhar a parte estratégica dos 4Ps, que muito provavelmente vocês já viram os 4Ps lá para trás, e eu vou falar aqui um pouco dos 4Ps, vou falar um pouco de serviços, né? E aí a gente fecha a disciplina, se Deus quiser, com chave de ouro, e vossas senhorias estarão formadas. Hein? Que beleza, hein? Esse semestre é o último, se Deus quiser, não é, turma? Ô, Glória, amém. Amém. Graças a Exatamente. Deus. Graças a Deus, né? Infelizmente, terminaremos o curso de forma remota, né? Eu não acredito que a gente volte antes de dezembro, pela situação que a gente está vivendo, né? Mas vamos tentar fazer aqui um curso da melhor qualidade possível, né? Apesar de ser remoto. O nosso contato vai ser via Isabela. Isabela, deixa eu te perguntar, aquele seu e-mail, deixa eu até ver aqui, eu quero saber se você, esse e-mail aqui, ó, bela.luiza, @hotmail.com, é esse mesmo o seu e-mail? Isso, E isso. você acessa ele com regularidade? Sim, ele Ah, fica no então meu ótimo. celular, eu já recebo assim que chega. Tá, porque em vez de usar o Zap, porque o Zap eu fico te enchendo muito o saco, porque fica pitando, que trem, e dá aquela sensação de que tem que responder na hora, eu vou Não, é começar. tranquilo também, viu? É, Não porque eu tem gosto problema muito do também, e-mail, não. tá? É porque eu gosto mais do e-mail, por exemplo, para mandar arquivo, às vezes o assunto é maior, aí eu prefiro usar o e-mail. Então vamos ver Tá como é ok. que a gente vai. Mas eu queria só saber se você acessa ele com regularidade, porque para ter mais um canal de comunicação também, tá Tá bom? ok. Que mais que eu tenho que passar para vocês aqui? A minha disciplina ainda não está aparecendo no AVA. Então, assim, eu ainda não estou lançando esses conteúdos que eu vou passar para vocês, eles ainda não estão lá no AVA. Mas, de qualquer forma, era para eu ter mandado até esse arquivo ontem para você, viu, Isabela? Você me desculpe, eu esqueci. O arquivo da aula de hoje. Você repassou para a turma, né? Não, sem problema. Já passei, já mandei pra Tá. eles. Ah, então ótimo. Que aí a gente vai seguindo aí esse conteúdo. E aí, como é que as nossas aulas irão funcionar? Como é que vai ser o modus operandi da aula? Eu vou dar a aula, o conteúdo, né? A partir de 8h45 eu entro na sala, e aí a gente começa a aula, eu vou dar o conteúdo para vocês. Terminado o conteúdo,
E eu até queria combinar com vocês se vocês preferem o intervalo ou se a gente pode ir direto, porque qual que é a minha ideia? Terminado o conteúdo, eu vou abrir para uma atividade para vocês, um exercício de fixação. Não vai valer nota. Quando for valer nota, eu aviso. As nossas notas são só essas 4 atividades que eu passei no início da aula para vocês. Então, a gente faz um exercício de fixação para quê? 2 motivos. Primeiro, é o nome dele, né? Exercício de fixação. É para fixar a matéria que nós acabamos de ver no início da aula, na primeira parte da aula. E o segundo objetivo do exercício de fixação é que vocês vão ter no caderno de vocês, e aí é até bom ter um caderno, pelo menos um bloco de anotação para a minha disciplina, porque vocês vão ter no caderno de vocês o conteúdo das minhas atividades avaliativas. Então, sempre que precisar, vocês podem estudar tanto pela matéria, pelo conteúdo, quanto pelos exercícios que a gente vai fazer ao longo do semestre. Entendido? Então, eu queria saber com vocês, se a gente faz o intervalo e depois volta para o exercício, ou se a gente já pode ir direto para o exercício. Porque como é que funciona o exercício? Eu deixo ele na tela, ao final da aula, eu posso deixar ele na tela, e dou um tempo para vocês resolverem. Mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo, né? E aí eu volto fazendo a correção. O que vocês acham? Por mim, pode ser, sem problemas. Pode ser direto? Ótimo também. Pra mim também. Tá. Eu prefiro. Não, ok. Porque a gente consegue terminar um pouco mais cedo, inclusive, né? Eu acho que é melhor para todo mundo. Pode ser, então? Sim. Tá, ok. E aí, Isabela, depois você passa essas orientações para os colegas. Eu não sei se todo mundo vai participar da aula hoje, mas de qualquer forma, semana que vem eu retomo no iniciozinho da aula essas explicações mais rápidas. Tá bom? Tá ok. Tá bom. Deixa eu só, vou compartilhar então minha tela aqui. Vocês estão vendo aí no computador de vocês ou no celular? Tá tranquilo? Tô vendo. Então, ótimo. Sim. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, como eu tinha falado, né, a primeira parte dessa disciplina a gente vai falar rapidamente sobre pesquisa mercadológica. A gente não vai fazer pesquisa, muito provavelmente vocês vão ter esse trabalho na disciplina de pesquisa mercadológica que vocês estão tendo com a Débora, mas eu preciso dessa introdução, porque o que acontece? Nos outros semestres passados, quando eu dei essa disciplina, os alunos já tinham visto pesquisa mercadológica. Nesse semestre, pelo que o Luz falou, vocês estão com pesquisa mercadológica na segunda, não é? É isso. Não é? Pois é. Então, eu vou fazer essa introdução em pesquisa. Não se preocupem se der algum conteúdo ficar conflituoso, mas é só nessas 2, 3 primeiras aulas, beleza? Então, olha só a definição de pesquisa que está na tela de vocês aí. Eu vou ler ela toda, mas depois eu vou explicar ela parte a parte, porque aí vocês vão começar a entender o que é e por que se faz uma pesquisa mercadológica, tá? Então, qual que é o conceito? A pesquisa de marketing ou pesquisa mercadológica é a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de dados com o objetivo de descobrir e ou descrever fatos e ou de verificar a existência de relações presumidas entre fatos ou variáveis referentes ao marketing de bens, serviços e ideias e ao marketing como área de conhecimento da administração. Então, vamos por partes aqui, ó. A pesquisa de marketing é a investigação. O que é uma investigação, gente? Investigação, eu acho que poderia se definir como você juntar fatos e dados para poder conseguir solucionar ou alcançar uma resposta de uma pergunta que foi apresentada para Perfeito. poder solucionar. Perfeito, é isso mesmo. Eu só trocaria a palavra fatos no início da sua definição por informação e dados, ou melhor dizendo, dados e informação, porque dados precede a informação. Você coleta dados, analisa e transforma em informação. Mas é exatamente isso que você falou. Investigar é buscar indícios. E esses indícios, invariavelmente, eles vêm na forma de dados, né? Para, obviamente, solucionar alguma questão que está colocada. Então, investigar é você coletar essas
esses dados. Só que é uma investigação sistemática. O que é algo sistemático? O que é uma pessoa sistemática? Então, se eu não estou errada, é, por exemplo, quando você já tem um esquema formado e você segue ele sabendo que tem a possibilidade maior de dar certo, porque já tem um passo a passo formado e você já está acostumado com isso. Luz, Isso. você está com o livro aberto aí, não é possível. Não. Nossa, mãe, você está dando sua bola dentro. O que é isso, hein? É exatamente isso aí. Quando você tem algo que é sistematizado, é porque você já montou um método, né, um passo a passo para seguir. E aí fica muito mais fácil você coletar esses dados e chegar a uma solução quando você segue esse passo a passo, quando você tem esses elementos a serem cumpridos, vamos falar assim, e aí você consegue o alcance, né, o alcançar o objetivo de forma mais acurada, né, de forma mais qualificada. E controlada, não pode ser o Lúcio que vai responder, não vai ser você agora, viu, Lúcio? É outro aluno. Isabela ou Larissa. E o que é controlado? Então, olha só, eu estou coletando dado de forma a seguir um determinado passo a passo, né? E tem que ser controlado. O que é isso? O que isso significa? Ou qual que é o fim do controle? Por que eu controlo alguma coisa? Ajuda aí, Luz. Essa eu não sei. Essa é porque, tipo assim, esse que você tá abordando, a gente aprendeu segunda-feira, e essa eu não tô lembrando. Aí passou essa definição aqui? A gente tinha, não essa definição, essas duas palavras, do sistemática e a Investigação do sistemática. controle. Isso, exatamente. Aí eu tô tentando lembrar, só que eu não tô conseguindo. Então tá. Então quer dizer que você prestou atenção na aula segunda, tá vendo? Eu também pensei nisso agora. Controlada, gente. Por que você controla alguma coisa? Para que não saia errado, né? Você faz o controle para não ter problema lá na frente, para que o resultado seja o mais próximo daquilo que você quer alcançar. Então, sempre que você for fazer uma pesquisa, você tem que controlar. E aí, como é que se dá esse controle? Vou dar um exemplo simples aqui. Você está aplicando um questionário, né, que esteja avaliando, por exemplo, a experiência de compra de um cliente numa loja qualquer. Vamos pegar aí numa loja, num supermercado tipo Supernosso, por exemplo. Se você está avaliando a experiência de compra, você concorda comigo que o cliente precisa passar no caixa, né, no checkout, pagar, pegar os produtos, botar no carrinho e ir para o estacionamento? Isso também está fazendo parte dessa experiência? Vocês concordam comigo? Sim, faz Pois é, parte do todo. faz parte do todo, faz parte da experiência de compra. E aí o que acontece? Você vai lá, contrata alguém para fazer, para coletar, para aplicar esse questionário, para coletar esses dados, né? E o sujeito vai lá dentro da loja pegar o cliente para responder porque ele está com pressa, porque é mais cômodo ou por outro motivo qualquer. O que está acontecendo aí nesse aspecto? Ele vai pegar uma percepção, por exemplo, do cliente sobre o caixa que ele vivenciou há algum tempo atrás, porque você não vai no supermercado todo dia. Então, por exemplo, o cliente vai ter que lembrar da última experiência do caixa que teve na semana anterior, por exemplo. E o pior, ele pode dar uma nota grande, uma nota alta, né, em termos de satisfação, e naquele momento ali que ele passar no caixa, depois que ele responder a pesquisa, ele pode ter uma experiência negativa e ele pode repensar essa nota e falar assim, pô, devia ter dado uma nota menor. Então, o controle, por exemplo, você deveria fazer o quê? Você tem que pegar essa pessoa que vai aplicar o questionário. Isso é um exemplo de controle, tá, gente? Que vai pegar isso, que vai aplicar esse questionário, você tem que explicar para ela como é que funciona, você tem que explicar para ela o porquê das questões ali, você tem que explicar para ela o porquê, né, do objetivo geral daquela pesquisa, o que você quer, aonde você quer chegar com aquela pesquisa, né? Por que tem que pegar o sujeito depois que sair do check-out, né? Então, esse controle, e aí muitas vezes você às vezes tem que ficar ali para ajudar aquelas pessoas a coletar os dados, não só para dar uma mão, mas também para vigiar, vamos falar assim. Obviamente que hoje em dia o questionário in loco, né, ele, por vários motivos, né, seja a pandemia, seja por conta das pesquisas online, o questionário in loco ele está sendo menos utilizado. Mas isso não quer dizer que ele não seja importante, porque muitas vezes
você tem que fazer uma pesquisa específica para um determinado estabelecimento, para uma determinada loja, para um determinado público específico. Então, você tem que pegar pessoas no local mesmo, aí não tem jeito, né? Só o link lá do Google Forms, que é uma mão na roda enorme, não resolve. Empírica. O que é uma investigação empírica, gente? Essa é mais dificilzinha mesmo. O que é o empiricismo? Alguém arrisca? Você vai fazer, não, vou fazer uma investigação, vou fazer uma pesquisa empírica. O que é isso? Ninguém arrisca? O pessoal pode falar assim, não, professor, não sei. Me dá uma luz, senão eu vou ficar mudo aqui um tempão. Não, sei. Muito obrigado, vocês tô aqui estão procurando no vivos. Google ainda. Que bom, vocês estão vivos, né? Então, gente, pesquisa empírica é quando você vai a campo coletar o dado, coletar a informação que está latente, né? Está no outro. E aí esse outro, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo que a gente chama de respondente, né? Que vai responder as suas questões, sejam elas questões fechadas ou abertas, ou pode ser também, esse outro pode ser algum dado, alguma informação que já esteja publicada. Então, por exemplo, a gente pode fazer pesquisa de mercado coletando dados em relatórios de empresas, livros, artigos, jornais, revistas, ou seja, pesquisas já publicadas, com conclusões já apresentadas, né? Então, você pode fazer uma pesquisa, pode fazer um estudo teórico, por exemplo, sobre qualquer assunto, onde você só pesquisou fontes, a gente chama de fonte secundária, eu vou falar mais para frente para vocês aqui, onde você pesquisou só fonte secundária. O que é uma fonte secundária? São fontes onde os dados já estão publicados. Então, isso é tudo que eu falei, revista, jornal, relatório de empresa, né? Relatórios que estão disponíveis na internet, obviamente você tem que prestar atenção na fonte. Ou a pesquisa pode ser feita com fontes primárias. O que é a fonte primária? É o respondente. É a pessoa que tem informação que você precisa coletar. Então, o empírico é quando você vai a campo, né? Quando você vai coletar o dado. E crítica de dados. E, obviamente, se você foi a campo coletar os dados, o que é essa crítica de dados? Essa aí tá fácil. O que é essa crítica de dados? Você saber avaliar, eu acho, você saber avaliar o resultado final, né? No caso, a resposta aí do outro, se é relevante ou não. Na verdade, é um passo antes. É quando você pega os dados, você foi a campo, né? Então, na parte empírica, você foi a campo, você coletou o dado. Essa crítica de dados é a análise desses dados para você gerar o resultado. Entendeu? Tanto é que a gente tem quando você está escrevendo uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim, tem um campo lá que é assim, análise de dados e resultados. Você pode fazer essa análise toda juntos. E é antes da conclusão. Então, você analisa o dado, ele vai começar a te dar informações, e aí depois você escreve a conclusão. Entendeu? Com o objetivo de descobrir ou descrever fatos, né? O que seria esse descobrir fatos? Isso aqui, gente, está indicando, já está mostrando para gente, né? Olha só, vou ler essa parte toda. Descobrir e ou descrever fatos e ou de verificar a existência de relações presumidas. Essa parte aqui da pesquisa mercadológica, ela já está te mostrando quais são os tipos de pesquisa que você pode utilizar. Então, eu tenho a pesquisa exploratória, né, que é exatamente nessa primeira parte, ela vai descobrir fatos. A pesquisa exploratória ela é muito utilizada nos primeiros momentos da pesquisa. Às vezes você precisa de fazer uma pesquisa onde você conhece pouco o fenômeno, onde você conhece pouco o assunto, onde você conhece pouco o tema que você está pesquisando. Então, o que você vai fazer? Você vai explorar. Você vai começar a buscar informações em fontes, por exemplo, relacionadas àquilo ali que você está pesquisando, né? Descrever fatos é o outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa conclusiva descritiva. Então, no primeiro momento, eu tenho a pesquisa exploratória, que eu estou explorando, né? Então, eu estou levantando, tentando descobrir algo. Então, aqui já começam a aparecer as hipóteses na pesquisa exploratória, né?
Então, você tem um problema. Vamos botar um exemplo aqui. Você tem um problema que você precisa explorar. Então, você fala assim, por que as vendas da loja X subiram durante a pandemia? Olha só, está todo mundo tendo problema de demanda durante a pandemia. E, de repente, nesses últimos 5 meses, teve uma loja aí, vamos pegar aí de material elétrico, por exemplo, que pôde ficar aberto, que as vendas explodiram. Então, beleza. Por que vendeu muito? Vendeu muito? E aí você começa a pesquisar. Você vai falar assim, não, mas ficou aberto na pandemia, era um dos poucos tipos de negócios que ficaram abertos. Mas todos os negócios dessa categoria ficaram abertos. Então, será que é uma relação direta? Então, você não sabe. Então, você vai ter que ir lá, você vai ter que explorar, você vai ter que conversar com o gestor, você vai ter que conversar com os vendedores, você vai ter que conversar com os clientes, você vai ter que observar o fluxo na loja. Então, você está levantando informações para gerar algumas hipóteses. Depois que você gera as hipóteses, então vamos supor que você gerou 5 hipóteses, né? A primeira está relacionada com a pandemia, a segunda com o fluxo de clientes, a terceira com o fato da reforma que passou a loja, e você vai levantando hipóteses. E depois que você levanta essas hipóteses, porque, gente, o que é uma hipótese? Vou fazer uma pergunta para vocês aí. O que é uma hipótese? Essa não está difícil de responder, não. Quando você fala assim, isso aí é uma hipótese. O que é uma hipótese? Me ajuda. Para mim, pela minha concepção, eu acho que é tipo uma ideia do que pode ser. Isso, do que pode ser, exatamente. A hipótese não responde à pergunta. A hipótese pode vir a responder. Exatamente, Lúcio. Pode ser. Então, Professor, pode falar. só um parêntese, porque você ficou falando essa última parte, eu acho que isso pode acrescentar, né? Uhum. Em relação ao que você está falando dos objetivos de descobrir, um dos fatos, por exemplo, se fosse responder essa pergunta sua, que a pessoa poderia usar para poder descobrir, explorar, né, por que a tal empresa, né, entre aspas, deu certo na pandemia, por que as vendas aumentaram, seria bom usar os 5 Ws, certo? Por exemplo. Sim, exatamente. Quando você está explorando, o Luz, qualquer ferramental, qualquer busca de informação, qualquer tipo de informação que possa te ajudar é útil. Então, você pode usar o 5W, você pode fazer uma análise mais profunda da SWOT dela, você pode fazer pesquisa de campo. Isso tudo vai te gerar informação. Você concorda comigo? Sim, plenamente. Eu estava vendo que dá para muita coisa que a gente aprendeu numa disciplina dá para encaixar nessa parte que você está falando. Sim, com certeza. Qualquer ferramental que vai te dar dados para depois serem transformados em informação são úteis nessa fase da pesquisa. Porque a pesquisa exploratória, nessa fase de descobrir, né, você está trabalhando com algo ou que você conhece pouco ou que você não conhece nada. É igual o coronavírus. Não sei se você tem acompanhado as pesquisas sobre o vírus em si, né? Lá em março, o pessoal estava completamente, fevereiro, março, sem saber como é que o vírus funcionava. Hoje, 5 meses depois, o pessoal tem uma certa noção do funcionamento do vírus. Mas, por exemplo, vou te dar quer ver um problema ainda relacionado com o vírus? Recontágio. A questão da imunidade. Ninguém bateu o martelo ainda que quem pegou o coronavírus está imune. Mas por quê? Aí, tá vendo como é que o assunto ainda é escasso de informação? Você concorda comigo? Então eu preciso de buscar cada vez mais informação para começar a formar essas hipóteses e depois ir para a descrição dos fatos. Por que uma vacina demora tanto? E aí eu não estou falando de pesquisa mercadológica, mas a lógica da pesquisa é a mesma, né? Por que uma vacina demora tanto? Porque você tem um problema, você começa a pesquisar ali o vírus, você verifica as hipóteses, como é que essa vacina funciona, então eu já tenho como que a vacina deve ser produzida, mas eu preciso testar a vacina nas pessoas, preciso ver as respostas, essas respostas demoram, tem resposta que pode ser mais curta, tem resposta que pode ser mais longa, por isso que o desenvolvimento de uma vacina demora 1 ano, 1 ano e meio. É porque isso aqui, você está buscando informação e você só vai botar e na questão da vacina ainda tem um problema sério, porque você está mexendo com o ser humano, né? Eu vou inocular um líquido em você. Tem isso também. E aí qual que é a reação? Então eu preciso estar muito certo de que aquela reação é bem específica para aquele problema que eu estou enfrentando.
E aí eu estou descrevendo. E aí eu posso ir para o terceiro tipo aqui, que é a verificação de existência dessas relações de fatos, né? Relações presumidas entre fatos ou variáveis. Então, por exemplo, o que seria a verificação dessas relações presumidas? Vamos voltar na nossa lógica, né? Porque quando eu levanto essas hipóteses, quando eu faço essa pesquisa exploratória e essas hipóteses emergem, o que acontece? Eu posso fazer tanto a pesquisa descritiva, quando eu posso fazer a pesquisa conclusiva causal. É o outro tipo de pesquisa aqui, tá? Eu vou falar desses 3 tipos para vocês mais para frente. Então, por exemplo, você vai lá fazer uma pesquisa causal, aí eu vou fazer um experimento. Para pesquisa causal, você precisa fazer um experimento. Então, vamos supor que nessa loja, você quer ver a relação, e aí, obviamente, que tem hipótese que não vai dar para fazer o experimento, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma relação entre a pandemia e o volume de vendas. Aí, qual que seria o experimento? Não, peraí, vamos suspender a pandemia para ver como é que se comporta o volume de vendas. Não tem jeito, né? A pandemia está aí, está presente, você não consegue mexer nela. Mas você pode, por exemplo, mexer em algumas variáveis, né? Do tipo preço, do tipo horário de funcionamento, do tipo iluminação da loja, do tipo mix de produto, exposição de produto, qualidade de atendimento. Então, você pode alterar essas variáveis e verificar o impacto delas no volume de vendas. Então, esse é o terceiro tipo de pesquisa. Eu tenho variáveis controláveis, ou seja, você, pesquisador, controla preço, atendimento, né, treinamento do atendimento, mix de produto, qualidade do produto, horário de funcionamento da loja, etc. Ou seja, você controla. E quando você faz esse controle, você verifica a influência disso no volume de vendas. Aí eu tenho uma variável, então, incontrolável, ou que a gente chama de variável observável, né? O volume de vendas, você não consegue controlar diretamente o volume de vendas. Imagina se qualquer loja, qualquer empresa tivesse uma chavezinha lá, né, que eu girasse, vou girar a chave, fala assim, esse mês eu quero vender tanto, vou lá e giro a chave. Não é assim que funciona, né? Para alcançar aquele volume de vendas que você quer, o que você vai fazer? Você vai girar outras chaves. Quais seriam? Essas que eu falei. O preço, o mix de produto, a qualidade do produto, o ambiente de loja, etc. Tá? E aí você tem esses 3 tipos de pesquisa que você pode realizar. E, obviamente, que essa pesquisa toda é referente sempre a quê? Ao marketing de bens, ao marketing de serviços, às ideias, marketing quando você está lançando alguma coisa, né? Então, por isso que a gente fala de ideia. Ao marketing como área de conhecimento como um todo, né? Então, pesquisa mercadológica, gente, ela abarca, ela abrange isso tudo. E essa definição que eu trouxe para vocês deixa claro como que a pesquisa tem que ser trabalhada. Alguma dúvida nessa primeira parte aí, gente? Não, por enquanto eu tô sentindo que tá dando para ir no Tá fluxo. tranquilo, né? Beleza. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês lá no modus operandi da aula. Quando vocês tiverem dúvida, me interrompam, tá? Pode me interromper. Fala assim, ô Godinho, professor, não manda mensagem no chat, não, porque às vezes eu estou dando aula aqui, eu estou olhando para as paredes, estou olhando no teto, estou olhando para o lado, entendeu? E aí eu demoro a te responder no chat. Então você pode me interromper, e aí a gente dá continuidade na explicação. Então não se sintam acanhados para isso, não. Pode me chamar, tá bom? Então vamos continuar aí. Ó. Então olha só, então beleza. Então ali eu tenho a definição de pesquisa mercadológica, e eu trago para vocês agora alguns conceitos que são interessantes vocês entenderem quando estiverem fazendo pesquisa, né? Seja pesquisa mercadológica ou pesquisa de outra natureza qualquer. Então vamos lá. Dado não é a mesma coisa que informação. Por quê, gente? Eu acho que na minha explanação aqui eu dei uma palhinha. Por que dado não é informação? Ali, então, eu acho que o dado, né, até quando você me corrigiu mais cedo, eu acho que o dado ele faz parte da informação. Porque a informação como que eu posso dizer? Ela é o todo, e esse dado ele é uma característica que está dentro. Por exemplo, dados, pode ser dados de uma planilha, os dados característicos da ideia. A informação é tudo que vai estar composto em relação a isso, se eu não estou errado. Isso. Não vou melhorar a sua resposta, mas a sua ideia é essa mesma, né? O dado, gente, precede a informação. Dado é aquilo que você coleta no campo, né? Aquele dado, por exemplo, eu fui lá e perguntei a idade do sujeito, então aquilo ali é um dado, né? A informação é quando eu analiso esses dados que eu coletei. Então, por exemplo, eu começo a ver que 30% estão na faixa etária X,
40% está na faixa etária tal e 30% está na faixa etária Y. Entendeu? Então, a informação é o dado trabalhado. Por isso que dado e informação não são a mesma coisa. Tem que tomar cuidado com isso aí. Ok? Variáveis independentes e variáveis dependentes. Para ficar mais claro para você, e aí foi a minha última explicação do slide anterior, você pode falar de variáveis manipuláveis, controláveis, ou variáveis observadas, né? Ou incontroláveis. Então, por exemplo, é a relação entre preço e venda. Se eu aumentar ou baixar o preço, qual que é a influência no volume de vendas? Você concorda comigo que preço é uma variável manipulável? Hein, pessoal? Sim, E que volume de vendas é uma variável observada, exatamente. não é? Então, variável independente é a variável que você controla. A variável dependente, ou seja, por que ela é dependente? Ela depende do que você fizer com a variável controlável. Então, fica fácil de enxergar assim. Então, eu tenho uma variável dependente, né, que eu observo, relacionada a algumas variáveis independentes. E é bom quando você faz a pesquisa causal, gente, porque às vezes você pode verificar que não tem relação nenhuma, né? Então, a hipótese que você gerou lá, ela é refutada. Não se esqueçam disso. A hipótese, quando ela é gerada, você não quer dizer que você já tem a resposta, não. A hipótese, quando ela é gerada, ela precisa ser testada. Então, a hipótese ela tem dois fins, vamos falar assim. Você consegue, com a hipótese, duas coisas. Ou você consegue confirmar, ou você consegue rejeitar. Então, a rejeição da hipótese faz parte da pesquisa, do resultado da pesquisa também. Não se esqueçam disso, tá? Um terceiro tipo de variável que eu tenho aí, gente, é o que a gente chama de variável estranha, né? São aquelas variáveis que não as independentes consideradas, ou seja, que não são aquelas variáveis que você está acostumado a manipular, né? Que também afetam as variáveis dependentes, ou seja, as variáveis que você observa, mas que você não controla. Então, vou te dar um exemplo simples aqui, tá? Então, vamos supor, vamos pegar um exemplo que todo mundo está vivenciando. Você está lá na sua empresa, lá em fevereiro, então vamos pensar lá em fevereiro, e você está fazendo todo um planejamento de marketing para tentar aumentar as vendas. Então, por exemplo, você vai fazer promoção, então você vai reduzir o preço num determinado período em março, você vai aumentar o mix de produto, você vai aumentar o horário de funcionamento da sua loja no mês de março, né? E o que você está fazendo? Você está manipulando essas variáveis para observar o efeito disso naquela variável lá, observada, volume de vendas. Perfeito até agora, gente? Eu vou introduzir a variável estranha. Pandemia. Veio a pandemia. A pandemia, ela vai atuar na sua variável observada, volume de vendas, com uma força muito maior do que qualquer outra variável controlável que você manipulou. Consegue enxergar? Consegue entender? Hein, pessoal? Um pouco, assim, só juntando assim, as peças para conseguir visualizar, mas deu para entender um pouco. Isso. Pensa numa máquina, olha só, para você conseguir visualizar, pensa numa máquina onde eu tenha do lado esquerdo, chaves que eu manipulo. E no outro lado dessa máquina, eu tenho uma esteira onde vai sair o resultado que eu espero. Só que essa esteira, ela está protegida por um vidro transparente. Então você não consegue mexer no que sai ali. Você só observa, você só olha. Então ali, do lado dessa máquina, vai sair uma variável observada, dependente. Daquele lado onde estão as chaves, você tem as variáveis manipuláveis, controláveis. Então é o preço, é o mix de produto, é a propaganda, é o treinamento do seu pessoal, é o ambiente de loja, beleza? Conseguiu visualizar essa máquina aí, gente? Sim. Então, beleza. O que é a variável estranha? É como se, de repente, uma nova chave se encaixasse do lado das chaves que você manipula, mas que estivesse fora do seu controle. Então, eu citei aqui a pandemia, mas eu poderia citar, por exemplo, uma ação do concorrente. Entendeu? O concorrente pode fazer alguma coisa que está fora do seu controle, mas está afetando o seu resultado. Concorda comigo? Sim, agora deu para entender.
Pois é, fique com essa maquininha na cabeça, porque essa maquininha, ela mostra muito bem como é que se dá a pesquisa causal, que é a relação de causa e efeito. E outra coisa, gente, a variável estranha, ela pode ser interna. Obviamente que se você conseguir, descobrir essa variável estranha e conseguir atuar nela, ela passa a ser uma variável controlável. Mas, por exemplo, imagina, vamos dar um exemplo simples aqui, um funcionário sabotando a sua produção. Existe, então você não sabe quem que é esse funcionário, você não sabe nem que está tendo essa sabotagem, né? Mas você está lá mexendo nas suas variáveis, então, por exemplo, uma das variáveis que você está trabalhando é a qualidade do seu produto, então você vai lá e vai definir, nós vamos melhorar a qualidade do meu produto, eu vou comprar novos insumos, eu vou melhorar aqui a produção, não sei o quê. Só que tem um cara lá na linha de produção que está sabotando o seu produto. E aí está saindo o que do outro lado da máquina? Produtos com qualidade... Qualidade baixa, porque eles estão sendo manipulados. Isso. E até você descobrir que a pessoa faz isso... Perfeito. Exatamente. Até você descobrir, eu tenho uma variável estranha afetando, que eu não sei qual que é, e que está gerando o quê? O produto de má qualidade. Ele não é, mas essa variável não é observável, esse produto de má qualidade não é observável, então eu vou lá observar e falei, o que está acontecendo aqui? Opa, e nesse ponto aqui que o produto está saindo ruim. Então eu vou começar a estudar toda a linha de produção, até que pode ser que eu consiga observar o quê? Que eu consiga descobrir o quê? O sujeito que esteja sabotando, aí eu retiro esse sujeito e refaço esse processo. Aí o que acontece? Essa variável estranha passou a ser uma variável... Uma variável manipulada. Exato. Perfeito. Então vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Tá? Agora você imagina isso, o caso é que eu estou numa linha de produção, é mais fácil você fazer isso. Agora imagina isso no ambiente de loja, você vendendo ali para trocentos clientes e aí você tentando verificar essas variáveis, né? Porque, por exemplo, existem, aí é que existe, é para isso que existe o estudo mercadológico, gente. Porque, por exemplo, vamos supor que você tenha muito bem na sua mente que tipo de mercado que você atua, então o segmento de mercado que você trabalha. Tá claro para você. Você sabe que o pessoal dá um peso maior para a variável preço. Então fica mais fácil de você manipular a variável e observar o volume de vendas. Então, se o pessoal quer preço, sempre que você fizer uma promoção, o que vai acontecer com o seu volume de vendas? Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Agora, pensa comigo numa joalheria chique. Será que se eu abaixar preço, eu vou aumentar meu volume de vendas? Não, porque provavelmente, dependendo do seu público-alvo, por isso que a gente tem que trabalhar sempre fazer uma demografia geográfica também, porque é importante. Porque dependendo do público que você atende, determinada ação que você toma pode te prejudicar. E essa da joalheria, desculpa, é um exemplo perfeito. Porque às vezes um público de nível alto, né, vamos dizer assim, entre aspas, tem uma classe social um pouco maior, pode não gostar dessa baixa de preço, achando que a qualidade do produto também pode ter baixado. Ô, Lu, você vai sair um excelente profissional de marketing, tá? Pode ficar tranquilo. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando eu sei o público que eu atendo, pode ser que, por exemplo, uma ação que na sua cabeça você acha que é uma ação direta, né? Uma relação direta, desculpe, baixar preço, aumentar a venda, nesse tipo de situação pode não se verificar. Por quê? Porque se eu abaixar o preço dos produtos ou de algum produto aqui nessa joalheria, e a empresa pode ter certeza, viu, Luz? Pode ser que aumente a venda, mas não aumente a venda para o público que a loja quer atender. E aí, ao ganhar volume de vendas naquele produto que baixou o preço, a joalheria pode passar a perder o público dos produtos onde realmente ela ganha dinheiro. Por quê? Porque quem compra uma joia cara quer o quê? Que é um produto nas expectativas daquele preço, que acompanhem ele. Mais do que isso, exclusividade. Exclusividade. Eu não quero sair na rua e ver outra pessoa usando aquele colar que eu comprei lá na H Externo. Entendeu? Então, é mais ou menos o seguinte, se eu baixo o preço aqui, eu perco o real público que eu atendo. Pô, Godinho, mas então uma joalheria, uma loja chique, assim, não vai fazer promoção de vendas, por exemplo, para gerar estoque? Vamos supor, troca a joalheria por uma loja de roupa chique, né, que precisa girar o estoque ou virar estação. Não, faz promoção de venda sim, mas não necessariamente atacando o preço.
Eu posso fazer uma promoção do tipo, se você comprar uma peça aqui, vai comprar um vestido, por exemplo, você ganha uma blusa, você vai comprar um sapato, você ganha o cinto, entendeu? O que você está fazendo? Você está desovando o seu estoque sem necessariamente mexer aonde? No preço. No preço. Mas outra ideia estratégica não seria, por exemplo, datas de, vamos supor, feriados. Isso também seria uma oportunidade de poder abaixar o preço, entre aspas, né, para conseguir atingir. Porque eu acho que quando tem datas festivas, eu acho que as pessoas não preocupam muito com relação a isso. Tipo assim, até mesmo se a loja for chique. Porque como vai pensar que pode ser uma promoção, por exemplo, Dia das Mães, dá para acrescentar isso também, sem a pessoa perceber assim de cara. Mas dá um exemplo mais específico. Você fala baixando o preço? Não, por exemplo, vamos pegar a Black Friday. A Black Friday é um feriado, entre aspas, perfeito para isso. Então, uma loja chique faz uma promoção. Se você compra uma blusa, você ganha, vamos supor, você compra 5 blusas, você ganha um X porcentagem de desconto. E aí Ou você ganha a sexta blusa. Sim, isso, sim, perfeito. Sim, sim. Eu não tinha entendido. Desculpa, Luz, eu não tinha entendido. Eu achei que você tivesse falado a respeito de baixar o preço em datas festivas, mas não. Essas ações, esse tipo de ação que eu falei, cabe também em giro de estoque, data festiva, final de mês. Não, sem problema, sem problema. O que você tem que saber fazer é qual o benefício que você vai entregar para o seu público para ele aumentar o ticket médio dele. Esse seu exemplo aí é perfeito, né? Compra lá 5 blusas, ganha a sexta. Tem o tal do desconto progressivo, você já viu isso agora? Isso é fantástico, né? Você compra uma blusa, dá um descontinho pequenininho, né? 5%. Você compra 2, vai para 10. Você compra 3, vai para 15. Aí o cara tá olhando o quê? A quantidade de blusas que tá comprando ou o desconto que tá ganhando? O desconto que tá ganhando. O desconto tá ganhando. Ele esqueceu que tá levando 3 blusas, cada uma 300 conto. Entendeu? Sim. Aí ele vai ganhar 15%, sim, mas vai ganhar 15% em cima de quase R$1.000, né? Ele deixou ali quase que 750 conto, né? Então tem que prestar atenção nisso aí também. Aliás, ele deixou mais de R$750 na loja, tá? Então esse tipo de desconto, ainda que pegue em preço, né? Sendo bem direcionado, ele funciona assim, mesmo para produtos com que o público é a classe mais alta. Mas nesse aspecto, eu não vou chegar lá e falar assim, não, começa o desconto progressivo aqui, né? Leva uma peça, começa em 50%. Não. Aí arrebentou, porque aí vai começar a atrair gente do público que eu não estou interessado, tá? Continuando aí, ó, unidades de teste. Então, onde os tratamentos são aplicados e os efeitos medidos. Então, são quem? As unidades de teste, gente, são os indivíduos pesquisados. São as pessoas com a informação que você precisa, né? Lembra que eu falei da pesquisa causal, né? Depois eu vou apresentar isso para vocês aqui, que ela trabalha com grupo experimental e grupo de controle? O que é o grupo experimental e o grupo de controle? Sempre que você for fazer uma verificação de relação causa e efeito, que eu falei lá na definição de pesquisa de mercado, você vai ter que separar a sua amostra em grupo experimental e grupo de controle. O grupo experimental é onde você experimenta as ações, as variáveis controláveis que você quer verificar, e o grupo de controle é o grupo padrão. É o pessoal que você observa, que você vai separar, que vai continuar trabalhando, que vai continuar sendo verificado, sem nenhuma alteração do dia a dia. Então, por exemplo, se eu quero verificar, eu tenho 2 lojas, vamos supor que eu tenho 2 lojas na mesma avenida, vamos supor que eu estou com 2 lojas lá na Santos Dumont, 2 lojas de R$1,99, né? E eu vou querer verificar a ação do preço no volume de vendas dessas lojas. Então, por exemplo, numa loja eu altero o preço, na outra loja não. Godinho, mas e se eu tiver uma loja só? Sem problema. Você faz a observação, você transforma um período de tempo no seu grupo de controle. Então, por exemplo, esquece pandemia, vamos supor que nós estivéssemos numa situação normal. Então, você pega lá, por exemplo, 2 meses, fevereiro e março, não, fevereiro é um mês pequeno, março e abril, e verifica o volume de vendas em março e abril. Maio, junho, o que você faz? Você altera o preço. Aí você observa se teve aumento no volume de vendas. Obviamente, você tem que fazer as ponderações de serem meses diferentes, né? Meses com frio, outro mais quente. Então, você vai fazer essas ponderações. Godinho, mas como é que eu faço? Essas ponderações podem ser difíceis. Então, faz isso durante um ano. Pega um ano e faz o experimento. Então, 2 meses com preço X,
2 meses com preço Y, 2 meses com preço X, 2 meses com preço Y. Então, há várias formas de você trabalhar essa questão do grupo experimental e grupo de controle. O que você tem que ter em mente é o seguinte, grupo experimental, o nome já fala, é onde você experimenta, tá? Grupo de controle é aquele que é o padrão. Ele é grupo de controle porque ele é onde a informação não mudou. Seguiu aqui viagem, tá? Entendido essa questão de grupo experimental e grupo de controle, gente? Sim. Hein? Sim? Sim. Quer ver um outro exemplo? A gente vê muito na televisão, vocês vão entender. E a vacina, quando a gente está trabalhando com vacina, faz isso também. O grupo experimental, vamos supor, eu preciso de 5 mil voluntários para testar a vacina. Beleza, então eu juntei 5 mil voluntários. Pego metade, gente, e aplico a vacina. Na outra metade eu aplico placebo. Sabe o que é placebo? Vocês Não. sabem o É que é? um remédio de farinha, sem Isso, eficácia sem nenhuma. eficácia nenhuma. Ou seja, estou aplicando nada na pessoa. E aí eu vejo os resultados nesses dois grupos. O grupo que recebeu o placebo é o grupo de controle, ou seja, eu não fiz nada com eles. Não fiz nada. E aí eu verifico o comportamento desse povo. E no grupo com a vacina, mesma coisa. Verifico o comportamento desse povo. Entenderam? O grupo experimental e o grupo de controle? Sim. Então, ótimo. Oi? Oi, Larissa? Então, Não, beleza. não disse nada, não. Ah, desculpe. Então, vamos lá. Última linha aí do slide, ó. População, amostra e técnica de amostragem. Ou simplesmente amostragem. Alguém arrisca? Alguém consegue me falar qual que é a diferença desses 3 itens aí? Luz? Não. Eu tô pensando que a amostragem podia ser o levantamento de dados. Muita gente confunde com isso. Vamos lá. Vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa mercadológica em Belo Horizonte sobre o consumo de feijão. Quem que seria a minha população? Seria toda a população de Belo Horizonte ou seria toda a população de Belo Horizonte que come feijão? Seria toda a população que come feijão, não? Ou a gente... Isso, isso. A população, então, gente, são todos os indivíduos passíveis de serem pesquisados. Ok? Então, se eu estou pesquisando o comportamento de consumo de feijão em Belo Horizonte, a minha população são todos os indivíduos de Belo Horizonte que comem feijão. É muita gente, não é? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma amostra. O que é a amostra? Inclusive, tem até o cálculo amostral, eu não vou entrar nesse aspecto, muito provavelmente vocês vão ver isso em pesquisa mercadológica. Não é nosso caso aqui, eu quero só passar os conceitos para vocês. A amostra é um pedaço da população, é uma parte da população, né, que você vai pesquisar, e todo o resultado que você conseguir atingir para essa amostra, ou seja, para essa parte da população, você pode concluir que serve para a população como um todo. É mais ou menos o que acontece em pesquisa de intenção de voto. Vocês já viram isso? Ninguém pesquisa a população inteira que tem título de eleitor, para falar que o candidato A tem X%, o candidato B tem Y% e o candidato C tem Z%. Não, você pesquisa uma amostra. Só que essa amostra, como ela é bem feita, né, você fez um cálculo correto, você pegou os indivíduos distribuídos por regiões de forma correta, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma pesquisa de intenção de voto para Belo Horizonte, capital. Então, quais são as regiões de Belo Horizonte que têm maior peso em votação? Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, 2.000 entrevistas, cada região vai ter um percentual em cima desses 2.000 respondentes, né? Então, Zona Sul tem X% desses 2.000, Zona Norte tem X% desses 2.000 e por aí vai. Então, e aí o que acontece? Não sei se vocês já viram. Quando você vê na televisão, o candidato A tem que estar com tantos por cento de intenção de voto, quando a pesquisa, desculpe, quando a votação acontece, quando a eleição acontece, os institutos tendem a errar pouco. Por quê? Porque a amostra, a seleção da amostra foi bem feita, tá?
Então, a população é todo mundo passível de ser pesquisado. A amostra é uma parte dessa população que você vai pesquisar e cujos resultados podem ser replicados para a população. E a técnica de amostragem? Quem arrisca aí agora? Quem arrisca? Me ajuda aí. Dá sinal Mas de vida. será que seria a forma que você utilizaria para poder pesquisar? É para fazer essa amostragem? Para fazer o cálculo dessa amostra? Para poder Quase entrevistar? isso. Quase, Luz. Quase. O cálculo é a forma, vamos falar assim, é melhor do que cálculo, tá? É a forma como você vai escolher os indivíduos da sua amostra. Então, a técnica de amostragem, gente, é a técnica que fala por que o indivíduo A vai responder a pesquisa e o indivíduo B não, sendo que os dois pertencem à população a ser pesquisada. Então, por exemplo, você pode... E aí, gente, essa técnica de amostragem tem uma quantidade de técnicas de amostragem assim, muito grandes, né? E eu vou falar aqui só de dois grupos maiores para vocês entenderem, que são as técnicas de amostragem probabilísticas e as técnicas de amostragem não probabilísticas. As técnicas de amostragem probabilísticas, elas falam o seguinte: todo mundo na população tem a mesma chance de ser escolhido para compor a amostra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Vamos supor que eu tenha, numa sala de aula, 50 alunos e que eu precise fazer uma pesquisa nessa sala de aula, né, com 5 alunos. Então, o que eu vou fazer? O que seria uma técnica de amostragem probabilística? Eu dou um número para cada aluno, eu numero cada aluno, então, ou seja, eu tenho ali de 1 a 50, coloco esses números num saco plástico, misturo e vou tirar 5. Então, qual que é a chance do sujeito que está sentado na primeira carteira e qual que é a chance do sujeito que está sentado na última carteira? Você concorda comigo que é a mesma? 1 em 50? Vocês conseguem perceber isso? Hein, gente? Sim. Beleza. O que seria a técnica de amostragem não probabilística? Então, vamos pegar o mesmo caso. Numa sala, 50 alunos, eu entro na sala, vou precisar fazer uma pesquisa com 5, mas aí eu pego o questionário e entrego para os 5 primeiros que estão sentados nas carteiras próximos de mim, pesquisador. Eu estou pegando uma amostra daquela população da sala? Tô sim. Eles fazem parte da sala. Só que vamos supor que os 5 primeiros ali, numa sala que tenha 50% homens, 50% mulheres, por exemplo, os 5 primeiros sejam mulheres. O que vai acontecer na resposta? Eu vou ter um viés. Olha a última linha desse novo slide que eu passei para vocês aí. Eu vou ter um viés. Esse aqui é o grande problema das amostragens não probabilísticas, que eu não vou entrar em todas aqui, gente, são várias, tá? Eu quero só que vocês entendam o seguinte: na amostragem probabilística, todo mundo tem a mesma chance de ser escolhido. E na não probabilística, a chance não é a mesma, tá? E, por incrível que pareça, as técnicas de amostragem mais utilizadas são as não probabilísticas, exatamente porque às vezes é muito difícil você atribuir pesos iguais para todos os possíveis componentes de uma população. Então vamos voltar no exemplo lá do feijão, né? Vou fazer uma pesquisa sobre o consumo de feijão em Belo Horizonte. Se eu tenho, por exemplo, 3 milhões de habitantes em Belo Horizonte e 1 milhão comem feijão, como é que eu vou fazer o sorteio de, por exemplo, 2.000 pessoas em 1 milhão, usando uma técnica de amostragem probabilística, tá? Então tem esse probleminha aí. Então eu incorro, vamos falar assim, né? Pode ser que apareça o viés. E o que é o viés? Olha aí a última linha desse slide. Alguma tendência presente no processo de pesquisa. Então eu tenho uma tendência. Então, por exemplo, se é nessa sala que eu tenho metade homens, metade mulheres, e só mulheres respondem, eu tenho uma tendência a ter um viés, um erro, né, nas respostas, porque, por exemplo, isso não significa a visão do todo. O ideal seria eu ter 3 homens e 2 mulheres, ou 3 mulheres e 2 homens. Então, eu distribuiria o peso da variável gênero, entendeu?
Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio, gente? Por favor, qualquer dúvida, me interrompam. Tá tranquilo? Sim. É porque é muita informação, mas esses slides aí, eles estão bem claros, eles estão bem objetivos. Dá para compreender por eles. Tá? Só o Luz na sala que respondeu sim, né? Isabela, Larissa e Pedro, vocês estão me acompanhando? Tá Ok. tranquilo. Tá. Por favor, qualquer dúvida, me interrompam. Beleza? Então, vamos voltar lá no início do slide. Instrumentos de coleta de dados. O que é isso? Instrumentos de coleta de dados. Quem arrisca? Quem arrisca? Olha aí, tá na tela. Não, são as ferramentas de dados, as Isso, ferramentas que você vai utilizar. isso, perfeito. É a ferramenta, a palavrinha é essa mesmo, viu, Lúcio? É a ferramenta que você vai utilizar para coletar o dado. Então, pode ser um questionário ou um roteiro de entrevista. Isso em pesquisa mercadológica. Eu ainda poderia colocar aqui, gente, um terceiro instrumento de coleta de dados, que é a observação, ou o roteiro de observação. Também é uma forma de coletar dados, só que ele tem um problema. A observação tem um problema. Vamos lá. Sempre que você vai fazer uma observação, você tem que gerar um relatório do que foi observado. E você precisa ser o mais objetivo possível. Você quer ver como é que o meu negócio não é fácil? Eu vou contar uma historinha aqui e eu quero que vocês façam um relatório para mim. É coisa rápida. Vamos lá. Eu estou andando na Araújo. Todo mundo conhece a Araújo aí na sala? Drogaria Araújo? Sim. Sim. Beleza. Estou andando na Drogaria Araújo, estou empurrando um carrinho, entro num corredor X, paro no meio do corredor, isso tem uma câmera observando, tá? Isso aí, tudo que eu estou falando está sendo gravado, depois você vai gerar o relatório para mim. Paro no corredor, eu me abaixo, olho para a direita em direção a uma prateleira, volto para a posição inicial e sigo viagem. Continuo empurrando o carrinho. Por favor, escreva um relatório para mim, hein? Pode ser oral, me ajudem. Vai. Vai, gente. Nossa, mas. Nossa, mas assim é muito difícil, porque Não! Sabe o que vai ser o relatório? Você sabe o que vai ser o relatório? exatamente o que você falou. Exato! Por isso que eu tô Exato! falando, não dá pra saber o que você vai estar sentindo, o que você tava olhando, que Exato! te buscou atenção. Perfeito! Até porque isso não vai fazer parte do relatório. Porque o que geralmente acontece? As pessoas começam um relatório e aí vira e fala assim, aí o fulano parou no meio do corredor X, abaixou para olhar o preço na prateleira da direita. Quem disse que ele estava olhando o preço? Podia ter um bicho morto lá na prateleira e chamou a atenção dele. Não é? Então, quando você está fazendo uma observação e vai escrever o relatório, ela tem que ser o mais objetivo possível. Então, Luz, é isso mesmo. O relatório é exatamente isso que eu contei para vocês. Você não pode fazer observação nenhuma. Se você quiser uma observação a respeito do por que ele parou ali naquele corredor, olhou para a direita, né, e continuou viagem, aí o que você vai ter que fazer? Vamos supor que esse ponto seja interessante para a sua pesquisa. Aí você vai ter que fazer o quê? Conversar com esse sujeito lá na hora que ele estiver, por exemplo, passando no caixa. Aí seja por meio de questionário ou entrevista. Então, vocês estão vendo por que a observação ela é mais complicada? Você tem que tentar ser o mais objetivo possível. E aí pode aparecer esse viés de juízo, né? Juízo de valor. Você vai lá e fala que o cara parou ali porque estava olhando o preço, por causa do produto novo que você colocou ali, porque você sempre tende a colocar as ações em função do ambiente. Quando, na verdade, ele pode ter feito esse movimento para estalar as costas. Não pode? Sim, mas também você poderia usar, como por exemplo, vamos supor que você está fazendo o que é o que a gente para ele no caixa mesmo, para poder questionar como foi a experiência, coletar alguns dados, né? Sim. Só que aí você tá, vamos supor, você tá fazendo seu script, montando tudo, e aí você, vamos supor, vai ver a gravação e você vê que ele abaixa. Aí, isso, ou você tá observando antes, que eu acho que seria melhor. Você pode surgir o questionamento de o porquê que ele olhou.
será que algo que tem ali na loja chamou a atenção? Também, eu acho que isso pode afetar, Sim, de certo modo. isso. Aí o que você vai fazer? Olha só, aí é que entra a questão da análise da observação. Vamos supor que ele parou, olhou ali, isso passou batido, você não perguntou no caixa, tá? Só que quando você pega várias filmagens, você começa a perceber que várias pessoas estão fazendo isso. Aí, o que você vai fazer? Aí você vai fazer o trajeto e fazer o mesmo movimento, abaixar e olhar para a direita. Entendeu? Ou ainda, se várias pessoas estão fazendo isso, você pode começar a incluir essa pergunta no seu roteiro de pesquisa, lá no seu instrumento de coleta de dados. Por que o senhor ali parou no corredor tal e olhou, baixou e olhou para a direita? Né? O que ele chamou a atenção no corredor tal? Você pode fazer, incluir a pergunta. Tem muita gente fazendo isso. Então quer dizer que está acontecendo alguma coisa ali que você precisa ficar sabendo. Concorda? Fui claro? Sim. Então, continuando. Fontes de dados, olha lá. Com quem ou onde está a informação? A fonte de dado, às vezes ela se confunde com a unidade de teste, até voltei o slide aí, porque a fonte de dados não é onde está a informação, então pode ser a sua unidade de teste, é o sujeito que você vai entrevistar. Só que a sua fonte de dados, gente, pode ser um livro. E aí eu entro nos dados primários e secundários que estão logo abaixo aí no slide, tá? Então, o que é o dado primário? O que é a fonte de dado primário? São as pessoas que você vai entrevistar. Esses dados primários, eles são latentes, né? Eles vão ser coletados para a sua investigação. Então, ele está na mente do sujeito que vai ser entrevistado. Então, quando você faz uma entrevista, quando você aplica um questionário, ou quando você faz uma observação, né, em loco, você está levantando dados primários. Dados secundários, gente, eles não foram coletados para a sua pesquisa. Eles foram coletados para uma outra finalidade e já estão publicados, é o que eu falei. Livro, revista, jornal, periódico, artigo, né? Ou seja, ele já está publicado. Então, vamos supor, você está lá fazendo a sua pesquisa sobre, vamos voltar no exemplo lá da loja, né? Uma loja que durante a pandemia aumentou demais o volume de vendas. Então, tudo bem, você pode pesquisar sobre volume de vendas, né? De forma geral, né? Crescimento em vendas de forma geral, em livros, em artigos, em periódicos. Agora, essas pesquisas foram feitas para a sua loja? Para aquela situação específica? Hein? Não, mas Não. pode estar correlacionada. Com certeza. Não foi feita para a sua pesquisa. Mas ali vai ter muita informação sobre volume de venda, sobre crescimento de volume de venda, sobre variáveis que podem afetar o volume de vendas e etc. Então, são informações coletadas em dados secundários, tá? Eles já estão por... Pensa comigo, dado primário está na cabeça do respondente, dado secundário já foi publicado. Se você entender isso aí, é meio caminho andado para você trabalhar com uma boa definição de dados primários e secundários. Você entende. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, eu posso chegar e pedir na minha disciplina, eu quero um artigo final da minha disciplina aqui, mas eu quero só com dados secundários. Então, o que você vai fazer? Pesquisa, igual você fazia quando você era menina. Livro, revista, jornal, periódico, sobre o tema que eu passar para vocês, né? Então, vamos supor que eu queira passar um tema para vocês sobre marketing digital. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar muito sobre marketing, vocês vão pesquisar muito sobre marketing digital, e vocês vão pesquisar muito sobre o quê? O setor do e-commerce no Brasil, como é que está desenvolvendo o setor de e-commerce no Brasil, como é que as empresas estão trabalhando no marketing digital, quais são as empresas que trabalham mais, o que elas fazem, o que essas empresas estão deixando de fazer. Então, você vai em dados secundários, você não precisa fazer pesquisa com os donos das empresas. Você pode coletar dados secundários e escrever esse artigo numa boa. Você não precisa necessariamente ir lá entrevistar, né? E por último, o viés. Ah, não, por último não, desculpe. Por último não. Tem uma tabelinha aqui que eu quero discutir com vocês. O último conceito, vamos falar assim, é o viés, né? Que eu já falei para vocês, que é esse erro sistemático. Tem que tomar um cuidado sempre que você for fazer uma pesquisa, gente, para você não cair nesse erro sistemático. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos supor que você esteja respondendo um questionário, só para vocês entenderem o que é o viés, sobre a avaliação. Vocês vão avaliar a minha didática, a didática do professor Godinho, tá?
E aí a pergunta lá é assim, em relação à excelente didática do professor Godinho, estou muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Vocês perceberam o viés aí? Onde está o viés? Acho que se eu não estou enganado, você repetiu uma palavra, não foi? Não. Já está induzindo o excelente ensino do Isso! Ah, Perfeito, entendi. perfeito, perfeito. A excelente didática... Ah, peraí, Will. Quem já concluiu que a didática é excelente? Entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. É a palavrinha excelente ali. Então, mais para frente, quando eu for falar para vocês da construção do instrumento de coleta de dados, eu vou retomar esses pontos que tem que ser observados na hora que você vai redigir o seu roteiro de entrevista ou o seu questionário, tá ok? E para finalizar, gente, eu trouxe um paralelo para vocês aí sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né? Então, olha só, quando eu considero os aspectos da pesquisa, então vamos lá. Qual que é o objetivo de uma pesquisa qualitativa? Qual é o objetivo de uma pesquisa quantitativa? Só retomando a definição, né, o conceito que eu trouxe para vocês de pesquisa mercadológica, pesquisa quali, geralmente você aplica quando você está fazendo uma pesquisa exploratória, ou seja, quando você está fazendo descobertas. Olha aí no quadrinho. O objetivo dela é descobrir ideias e hipóteses. Você está gerando hipóteses, você não está respondendo nada. Dificilmente uma pesquisa qualitativa vai ser conclusiva, ela vai te dar respostas. Na verdade, a pesquisa qualitativa ela está orientando as suas perguntas, tá? Olha aí, continuando aí no quadrinho. Usadas em pesquisas exploratórias com objetivos gerais de tá? Objetivos gerais de pesquisa. Então, aqui eu estou descobrindo, estou gerando hipóteses, são possíveis respostas. A resposta, e agora muda para outra coluna, lá na quantitativa. A resposta você vai ter quando você testar a hipótese. Então, o teste de hipótese ou questões específicas de pesquisa vão ser trabalhadas em pesquisas quantitativas. O que é uma pesquisa quantitativa? Até está escrito errado aí a quantitativa. Quantitativa, né? Faltou um T aqui, né? Quantitativa. Lá embaixo. Pessoal, só um minutinho aí que eu tô com um probleminha aqui, rapidão. Pronto, gente, desculpe aí. Ossos do ofício do home office, hein, gente? Não esquenta a cabeça, não. Voltando. Então, a pesquisa quantitativa, ela sim vai ser usada para testar a hipótese. Então, é o questionário que você faz para verificar se aquela hipótese que você levantou funciona ou não. Se ela vai ser rejeitada ou aceita, tá? Como é que é a abordagem da pesquisa qualitativa, né? Ela é bem subjetiva. Ela usa muito da interpretação e da observação. Então, por que a interpretação? Porque como você vai utilizar, invariavelmente, um instrumento de coleta de dados onde deixe a pessoa falar mais, então na pesquisa quali, gente, as questões que você apresenta para o respondente são questões abertas, né? Por que que você gostou disso? Por que que você fez isso? Como que você trabalha nesse aspecto? Então você vai deixar a pessoa responder. O que você quer aqui é uma resposta o mais completa possível. Já na pesquisa quantitativa, gente, a abordagem ela é objetiva. Você vai medir a pergunta. Então você vira e fala, é aquela pergunta que eu acabei de fazer aqui, vamos arrumar ela. Essa da excelente didática do professor Godinho. A pergunta é assim, lá no questionário, tá? A didática do professor Godinho ou melhor, em relação à didática do professor Godinho, estou muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Você tem 4 opções para marcar. Marcou, vai para a próxima pergunta. Vou fazer isso com todos os alunos da classe, jogo no Excel, gero os gráficos. Vocês viram? É quantitativo. E outra, se eu quero, por exemplo, ver a percepção dos clientes em relação à qualidade dos produtos na Araújo,
Eu tenho que fazer essa quantitativa. Por quê? Porque quanto mais clientes me responderem essas questões sobre percepção de qualidade, melhor. Eu vou começar a ter percentuais bem mais exatos. É difícil eu fazer uma pesquisa dessa lá na Araújo com questões abertas. Imagina eu pegar todos os clientes, fazer perguntas abertas para todos os clientes e depois analisar. Você concorda comigo que é mais complexo? Até porque eu não estou tentando descobrir nada. Eu já estou querendo ver qual é a percepção do sujeito, né, em relação à qualidade dos produtos lá, ponto. Então eu pergunto, ó, qualidade da fralda, qualidade da água, qualidade dos produtos de higiene, dos produtos de beleza, etc. Faça um questionário, vai ser até um questionário grande, mas, por exemplo, eu posso pegar 500 respostas, pronto, eu já tenho ali, mais ou menos, um teste, né, um painel da percepção dos clientes daquela loja em relação à qualidade dos produtos ali colocados, né? A abordagem da coleta de dados, igual eu já falei, ó, na qualitativa, ela é desestruturada, ela é livre. Por isso as questões abertas. A questão aberta ela é uma forma livre de resposta, né? Como que você lidou com essa situação? Como você trabalhou esse aspecto? Uma pessoa vai explicar, né? Ela vai escrever, ela vai ser gravada. Invariavelmente, quando é uma entrevista, você tem que gravar, porque a resposta é muito grande. Se você der um papel para a pessoa responder, pode ser que ela não responda tudo, porque ela cansa, isso é normal. Então, o ideal é você fazer a pergunta, deixar ela responder e gravar toda a entrevista, né? Diferentemente de um questionário, né? Que são as categorias de resposta já são estruturadas, né? Você tem um questionário, tem as perguntas de um lado e as opções de resposta do lado. Então, você vai lá e marca, né? O ideal é que você tenha a mesma categoria de resposta para todas as perguntas. Então, em relação à didática do professor Godinho, estou. Em relação à estrutura de sala de aula, estou. Em relação às aulas no Teams, estou. Em relação à biblioteca, estou. Em relação à cantina, estou. Vocês perceberam? Como é que eu tenho aqui agora? Tudo eu posso colocar o quê? Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito. Então eu tenho o quê? Uma categoria de resposta que vai ser apresentada para qualquer pessoa que for responder sobre aquele assunto ali. Todos os 50 respondentes, vamos falar assim, eles têm o mesmo instrumento de dados na mão para responder. É diferente, por exemplo, quando eu estou fazendo a entrevista e eu tenho possíveis respostas diferentes para cada pergunta, isso é fato. Se eu tiver ali 5 perguntas para 50 pessoas, eu posso ter 250 respostas diferentes, porque cada um vai escrever, pode escrever alguma coisa diferente, né? E outra, quando eu estou fazendo entrevista, gente, se eu terminei a entrevista com o fulano, quando eu vou para Beltrano, da fala de fulano pode aparecer novas perguntas para eu fazer para esse respondente seguinte. Ainda tem isso também. O rol de entrevista pode ser alterado quando você vai avançando na entrevista, tá? Por isso que ela é desestruturada. Por isso que ela é livre, ok? Independência do pesquisador. O pesquisador está intimamente envolvido. Então, para você manter essa sua independência é mais difícil. Quando você está fazendo uma entrevista e o entrevistado está na sua frente, o seu tom de voz pode influenciar na resposta dele, a sua postura corporal pode influenciar na resposta dele, a roupa que você está vestindo pode influenciar na resposta dele. Quando você está fazendo uma entrevista com um questionário, né, você pode não estar envolvido ali na hora que ele está respondendo o questionário. Se for em loco, você entrega o questionário e vai fazer outra coisa. Se for um link, então, do Google Forms, melhor ainda, né? Que você mandou para o e-mail dele, ele responde de onde ele estiver. Tá? Então, você não interfere, a possibilidade, na verdade, né, de você interferir na resposta do entrevistado é menor. E aí, por essas complexidades todas, tanto da quali quanto da quant, né, como é que se dá a amostra? Obviamente que se eu vou fazer perguntas abertas, que as pessoas vão se delongar nas respostas, e que, para tanto, eu tenho que gravar, você há de concordar comigo que as amostras em pesquisas qualitativas são menores, são pequenas. Já as amostras em pesquisas quantitativas são mais abrangentes, porque eu preciso falar de percentuais, de porcentagens, eu preciso generalizar o que eu estou afirmando. Então, eu preciso de mais respondentes. Então, amostras em pesquisas quali, já que você está preocupado com a qualidade da resposta, são menores. Já as amostras em pesquisas quantitativas, onde você está preocupado com a quantidade de respostas, né, são maiores, são mais abrangentes.
ok? E para fechar, aonde eu aplico mais cada tipo de pesquisa, né? Se eu estou fazendo pesquisa quali, invariavelmente, como eu falei lá em cima, você está fazendo pesquisas mais de caráter exploratório. Você está tentando levantar informações sobre assuntos que você conhece pouco ou não conhece nada. Já em pesquisas quantitativas, são projetos de pesquisas que a gente chama de conclusivos. Você vai concluir alguma coisa. E eu já falei para vocês dos dois tipos que a gente vai trabalhar aqui, que é a descritiva e a causal. Tá? Onde você faz pesquisa descritiva e pesquisa causal, você está falando, ó, aqui a relação é assim, aqui a relação não é assim, o que eu estou descrevendo é porque a situação é assim, 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 assado, ou seja, você está concluindo algo. É diferente da pesquisa exploratória, onde você está tentando descobrir alguma coisa. Beleza, gente? Alguma dúvida? A última parte eu falei igual a metralhadora. Deu para Por entender? enquanto, não. Deu pra entender. Deu Tá. para entender. Ah, então tranquilo. Eu. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou parar a gravação. Infelizmente não tem como pausar. Isso é um problema.